A paz do Senhor, estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse primeiro trimestre do ano 2024, onde nós estamos estudando e hoje encerrando esse estudo, a revista que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Hoje é a última lição, a lição 13, que será estudada de forma presencial no dia 31 de março de 2024, e tem o título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Então, o texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a verdade prática nos diz que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Como nós já vimos ao longo desse trimestre, a igreja ela tem uma missão. Isso até no trimestre passado nós estudamos de forma mais específica. E nesse trimestre relembramos isso. A igreja tem uma missão proclamadora, a gente deu ênfase a isso na aula passada até. E aqui a gente vê que é necessário que a igreja esteja capacitada para realizar essa missão. E quem capacita a igreja para a realização dessa missão é o Espírito Santo, através do seu poder, do seu dínamos. Então, o Espírito Santo é aquele que movimenta, é aquele que dinamiza, é aquele que dá o poder, a energia necessária, ou seja, o combustível, para que a igreja ela possa se movimentar e realizar a sua missão. O texto, a leitura bíblica em classe, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 4, os irmãos façam essa leitura. O livro de Atos, na verdade, como um todo, que a partir do capítulo 13 vai tratar a respeito das viagens missionárias de Paulo, então os irmãos leem aí de preferência todo esse capítulo 13 para estar inteirado, a respeito do assunto que estaremos tratando aqui na lição de hoje, onde nós veremos aqui a relação da obra proclamadora da igreja, proclamação voltada aí, no caso, para o ministério externo. Na aula passada nós estivemos vendo essa proclamação voltada para o ministério interno, a proclamação por meio do ensino, a proclamação da palavra no culto, E hoje nós estaremos vendo ela mais voltada para o ministério externo e a ação do Espírito Santo, a relação que há entre a ação do Espírito Santo e essa proclamação do Evangelho às pessoas que estão fora da igreja, E aqui, meus irmãos, a gente vai estar dando bastante ênfase ao movimento pentecostal, E uma característica notável do movimento pentecostal é a paixão por evangelização e por missões, William Menzies, em seu livro Pentecostes, essa é a história, essa história é a nossa história, ele diz o seguinte: sentindo a urgência de alcançar os perdidos antes da volta iminente de Cristo, os crentes batizados com o Espírito Santo espalharam-se para lugares remotos, levando o Evangelho. Então a gente vê aqui, isso daqui mostra que a função do Espírito Santo de revestir o crente de poder para o cumprimento, visando o cumprimento da grande comissão, isso ainda está de pé. É atual, não é diferente do que dizem os cessacionistas. O batismo no Espírito Santo é algo atual. Então, ser pentecostal significa justamente acreditar na possibilidade de hoje se receber a mesma experiência do Espírito Santo que os apóstolos receberam ali no dia de Pentecostes. Isso é algo atual, estaremos reforçando isso na lição de hoje. Já Melvin Hodges, um renomado missiólogo e acadêmico pentecostal, que fez aí contribuições significativas
no campo das missões transculturais, ele diz o seguinte: a negligência do batismo com o Espírito Santo é negligenciar uma qualificação indispensável para as missões. O sucesso das missões pentecostais está associado ao lugar que os pentecostais dão ao Espírito Santo, né? Então, muitos talvez se perguntem, mas por que os pentecostais têm tanto êxito na obra evangelizadora? Porque eles dão, ou nós damos, né, espaço para que o Espírito Santo ele venha e haja e faça aquilo que deve ser feito. Então, o Espírito Santo ele é indispensável para a realização da obra missionária. Então, nós estaremos destacando aqui na lição de hoje, meus irmãos, né, a importância e a atualidade do batismo com o Espírito Santo. Né? É uma experiência que está disponível para os crentes de todos os tempos, né, buscando e visando, né, a capacitação deles para a realização da grande comissão, e além disso também estaremos aí destacando, né, o falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, né, algo também que muitos têm negado ao longo dos tempos. E estaremos também destacando a ação do Espírito Santo na obra missionária, né, é o Espírito Santo que capacita e que direciona os missionários, né? E também ele atua diretamente na conversão dos pecadores, né? A gente vai, mas a gente não vai só. O Espírito Santo de Deus estará sempre conosco, porque se não tivermos com o Espírito Santo de Deus, se for somente algo da nossa boca que nós pregamos, aquela pessoa que está escutando, ela não vai ser convencida do pecado e do juízo, da condenação. É necessário que o Espírito Santo de Deus haja na vida daquela pessoa ao falarmos, ao proclamarmos. Então, essa ação não é uma ação só nossa, é uma ação conjunta. Nós somos usados por Deus, por meio do Espírito Santo, para que a obra da evangelização ela seja feita, a obra salvífica de Deus. Então, a salvação, nela o Espírito Santo é indispensável, né? Então ele capacita, ele separa, ele direciona, ele fortalece os missionários para a realização da grande comissão. Então aqui no tópico 1, o autor trata da doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas, né? E o evangelista Lucas ele é o autor que melhor explica a doutrina pneumatológica, ou seja, a doutrina do Espírito Santo, tanto no Evangelho, né, do Senhor Jesus que ele escreveu, como também no livro dos Atos dos Apóstolos, que também é chamado de Atos do Espírito Santo, né? Você vê ali a ação efetiva do Espírito Santo ao longo daquele livro, daquele compêndio teológico, né? Então, Lucas, ele deixa bem claro, né, que sem a ação do Espírito Santo, a igreja ela nunca iria conseguir ali cumprir com a sua missão, né? Como quando ele coloca no final do Evangelho, no capítulo 24, versículo 49, ele diz assim, nas palavras do Senhor Jesus, né? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder era justamente ali o derramamento do Espírito Santo que haveria de vir sobre a igreja. Como ele dá continuidade, na verdade, né, porque é uma sequência, o Evangelho e o livro de Atos, no capítulo 1 de Atos, nos versículos 4, 5 e 8, ele diz o seguinte: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí o 8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? Então você veja aqui, né, como Lucas deixa bem claro que sem o poder do Espírito Santo,
a igreja não conseguiria realizar a obra missionária. Ele mostra que o próprio Senhor Jesus realizou a obra missionária debaixo do poder do Espírito Santo, né? Como está lá em Atos 10, 38. Atos 10, 38, Lucas ele diz o seguinte, né? Registrando ali as palavras de Pedro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, né? Então Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, né? O poder do Espírito Santo, né? Então Jesus, ele mesmo foi cheio do Espírito Santo. Não cheio no sentido de nós, como crentes, que somos batizados com o Espírito Santo, né? Jesus ele não foi batizado com o Espírito Santo, mas ele, na pessoa do Senhor Jesus, foi cheio ali da pessoa do Espírito Santo. É isso que nós devemos entender, né? Para conseguir compreender a necessidade que se há do Espírito Santo na vida do cristão para a realização da obra missionária. E dois aspectos importantes também aí na doutrina pentecostal, que o autor deixa bem claro no tópico 1, é a atualidade do batismo no Espírito Santo, né, o revestimento de poder, essa capacitação para a realização da grande comissão está disponível hoje para todos nós que acreditamos em Cristo, ou seja, todos aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador, como Pedro diz em Atos 2:39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a quem mais? E a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, todos esses, né, tantos quanto Deus chamar, estão aí debaixo da promessa do batismo com o Espírito Santo. Todos nós temos a obrigação de anunciar a palavra de Deus. Portanto, todos nós temos à nossa disposição a oportunidade de sermos batizados com o Espírito Santo. Como é que eu faço isso, irmão Alho? Devemos pedir a Deus. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Então temos que pedir a Ele para nos batizar com o Espírito Santo, para sermos revestidos de poder para a realização da sua obra. Veja, devemos pedir e pedir da forma correta, porque muitas vezes não recebem, porque não pedem corretamente. E claro, Jesus também só batiza quem Ele quer, e Ele quer batizar a todos, mas precisamos então pedir para sermos batizados, né? Então precisamos pedir e pedir da forma correta para sermos batizados pelo Senhor Jesus no Espírito Santo. Outro aspecto importante que o autor destaca aqui é o falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Ele destaca Atos 2:4, Atos 10:44 a 46, Atos 19:6, também Paulo em Éfeso, né? Todos esses versículos aqui mostram, durante o batismo no Espírito Santo, desde o Pentecostes até esses eventos aí que ocorreram, a evidência, né, uma evidência visível do batismo no Espírito Santo, que era ali o falar em línguas, né? Então era possível observar o momento em que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Portanto, o falar em línguas é a evidência inicial, né? Biblicamente nós vemos isso, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Já que no capítulo 2, o autor ele traz o Espírito Santo capacitando as testemunhas, né? Então, a capacitação do Espírito Santo, como nós dissemos aqui, está disponível a todas as pessoas, né? Já que a obra da grande comissão é para ser realizada por toda a igreja, né? Então, todos precisam ser capacitados para poder anunciar a palavra de Cristo. Então, em Atos dos Apóstolos, nós vemos que essa capacitação, ela começou pela liderança, e a gente vê o caso de Pedro, em Atos 4:8, ali dizendo que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Vemos também Paulo, em Atos 13:9, Paulo também cheio do Espírito Santo. Então, a liderança da igreja era cheia do Espírito Santo. A liderança da igreja era capacitada pelo Espírito Santo para a realização de uma tarefa, para a realização de um serviço, da obra do Senhor. E além da liderança da igreja ser cheia do Espírito Santo, né, o colégio
apostólico, nós observamos também que outros, fora os apóstolos, foram também cheios do Espírito Santo para o cumprimento da missão da igreja. A gente vê o caso, por exemplo, de Ananias, que foi ali até Paulo, né, para que Paulo recuperasse a visão, enviado por Deus. Nós vemos o caso de Estevão, vemos o caso de Filipe. Todos os diáconos ali, na verdade, quando foram separados, eles tinham que ter como requisito isso, tinham que ser cheios do Espírito Santo. Então, em alguns momentos, obviamente, nós vemos ali, em Atos dos Apóstolos, o ato de ser cheio do Espírito Santo associado com o batismo no Espírito Santo. Em outros momentos, vemos alguém cheio do Espírito Santo como para um cumprimento de alguma missão, cumprimento de alguma tarefa, né? Então, já Paulo, quando ele fala a respeito de ser cheio do Espírito Santo, está mais relacionado com a santidade na vida do crente, mas não que uma coisa seja diferente da outra, porque, na verdade, tudo está em complementação, né? Quando nós falamos que alguém é cheio do Espírito Santo, essa pessoa ela está capacitada para o serviço e também é alguém que estará vivendo uma vida de santidade, né? Então, uma coisa não exclui a outra, são complementares. E aí o resultado deles terem ficado cheios do Espírito Santo foi o elevado crescimento da igreja primitiva, né? Os discípulos eles saíram levando ali o evangelho para todos os lugares da terra. Então a razão do crescimento elevado da igreja primitiva foi o poder, a capacitação concedida pelo Espírito Santo de Deus. Então, o crescimento, né, da igreja primitiva, ele pode ser visto aí em números, né, no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vê, por exemplo, em Atos 1,15, haviam 120 membros. Já em Atos 2,41, 30 mil membros, aproximadamente, ali na igreja, né? Foi no evento de Pentecostes, aproximadamente 3 mil pessoas. 3 mil. Aproximadamente 3 mil pessoas aceitaram ali a Cristo, então 3 mil membros aproximadamente estavam ali na igreja, né? Com os 120 que já estavam, né? Então o Espírito Santo atuando ali na conversão das pessoas. Já em Atos 4,4, vemos ali mais 5 mil membros, né? Aproximadamente 5 mil pessoas ali também se converteram a Cristo, que mostra o impacto, né, ali do poder do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Já em Atos 5,14, a gente vê ali que uma multidão é agregada à igreja. Isso acontece após o episódio de Ananias e Safira, né? Talvez muitos até digam, isso daí afastou alguém que não conhece a história, né? Isso daí vai afastar as pessoas da igreja, eles vão ficar aterrorizados com isso que aconteceu. Por que aconteceu isso? Muito pelo contrário. Pessoas se juntaram à igreja porque viram que ali realmente era um negócio sério. Não era uma brincadeira qualquer. E aí, infelizmente, hoje em dia a gente vê muitos dirigentes de igreja, às vezes permitindo até que o pecado ele esteja dentro da igreja e não tomam atitude com relação àquilo ali, achando que daquela forma as pessoas vão se afastar. Mas, na verdade, quem vai se afastar são aquelas pessoas que já estão ali, na verdade, estão fora da igreja. Elas estão presentes ali no templo, mas não fazem parte do corpo de Cristo. E aquelas pessoas que desejam realmente fazer parte do corpo de Cristo não vão querer estar naquele ambiente, então vão acabar se afastando. E muitos não vão ter a sua fé fortalecida, porque estão vendo o pecado se alastrando na igreja. Mas uma igreja que é séria, que tem compromisso, em que o líder, a liderança, ela toma uma posição diante do pecado, ao rejeitá-lo, ao não permitir que o pecado se alastre na igreja, essa igreja é uma igreja que vai crescer. Ela vai crescer tanto de forma qualitativa, como também de forma quantitativa, porque mais pessoas vão se agregando. Foi o que aconteceu ali na igreja primitiva, né? Isso sirva de alerta para nós hoje em dia. Muitos têm encobrido pecados aí dentro da igreja, isso não é algo que se deve fazer, meus irmãos. Uma igreja em que o pecado ele é encoberto é uma igreja que o Espírito Santo de Deus não atua. Já em Atos 6,7, a gente vê ali a multiplicação também do número de discípulos, né? E aí até sacerdotes judeus estavam se juntando ali aos cristãos, se tornando discípulos de Cristo, né? O que mostra o impacto significativo do evangelho em Jerusalém
naquele momento ali, né? Então, os sacerdotes estavam se juntando ao cristianismo. Já em Atos 9:31, a gente vê a expansão da igreja na Judéia, na Galileia, na Samaria, em Samaria, né? Então, houve também aí essa grande expansão da igreja, isso tudo debaixo do poder do Espírito Santo, né? Em Atos 16:5, né, a gente vê ali o estabelecimento e o fortalecimento das igrejas no mundo inteiro, né? Ali já após a viagem missionária de Paulo, né? Então, há aí um crescimento, né, exponencial da igreja primitiva por causa do poder do Espírito Santo. Os irmãos confiram, né, esses versículos, dá tempo de ler na hora da escola, né, ali da aula. Então leiam esses versículos juntamente com os irmãos para poder ter um entendimento melhor. Já no tópico 3, né, o autor traz aqui o Espírito Santo como fonte geradora de missões, né? E o capítulo 13 de Atos, né, ele vai narrar o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia, né, com a participação ali ativa do Espírito Santo. E aí eu convido os irmãos a verem o vídeo da lição 12 do trimestre passado, do quarto trimestre de 2023. A gente tem aqui uma playlist no canal, e ali a gente traz uma lição especificamente falando a respeito das missões, né? A igreja de Antioquia como modelo de igreja missionária. Então, os irmãos deem uma olhada lá que a gente fala bem a respeito da igreja de Antioquia. Para não ter que ficar aqui recordando, né? Os irmãos vão lá, quem desejar assistir, né? Para se lembrar, tem lá um vídeo, né? O vídeo da lição 12, né? Do quarto trimestre de 2023. Na playlist, os irmãos encontram lá esse vídeo. E aí, quando a igreja ela decide enviar missionários, né, especialmente para as missões transculturais, ela deve entender que isso deve ser feito de forma estratégica. Não é de qualquer forma que o missionário ele deve ser enviado. Então deve ser feito de forma estratégica e, obviamente, deve ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus é aquele que dá o poder e também aquele que direciona a igreja no envio de seus missionários. Então, algumas perguntas, elas devem ser respondidas, né, antes do envio do missionário, e é o Espírito Santo quem vai auxiliar no encontro dessas respostas. Então, se nós utilizarmos, por exemplo, eu trouxe aqui, né, uma ideia, e os irmãos podem levar isso para a sala de aula, né, se nós utilizarmos a ferramenta 5W2H para fazer algumas perguntas, né, a gente vai aí responder, né, a algumas perguntas antes de enviar os missionários para a obra da missão transcultural. Se nós aplicarmos, por exemplo, ali a igreja de Antioquia, né, a ferramenta 5W2H, a gente vai ter as seguintes perguntas. Primeiro, o quê? O que é que vai ser feito? Enviar missionários para as missões transculturais. Aí veja, isso aí você pode estar aplicando na sua igreja, né? Você pode estar aplicando em qualquer situação. A situação que a gente está analisando aqui é o envio dos missionários para as missões transculturais. Então a primeira pergunta é o quê? O que é que vai ser feito, né? Enviar os missionários para as missões transculturais. Foi o caso lá de Paulo e de Barnabé, né? Foram separados para serem enviados para as missões transculturais. Capítulo 13 de Atos, que é inclusive a leitura bíblica em classe. Segunda pergunta, por quê? Primeira é o quê? A segunda, por quê? Porque o evangelho deve ser anunciado a toda criatura. Essa é uma ordenança do Senhor Jesus. A gente tem os versículos aí da grande comissão. Em todos eles vemos Jesus ele falando para ir a todas as nações, a toda criatura, para anunciar indistintamente, sem acepção de pessoas, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A terceira pergunta, quem? Quem é que deve ser enviado? A gente sabe que todos são responsáveis pelo cumprimento da grande comissão. Todos são responsáveis pela evangelização, pela pregação da palavra de Deus. Porém, no caso das missões transculturais, pessoas específicas são separadas para essa obra. Não são todos que são enviados. São pessoas específicas. Então, essas pessoas, elas são separadas. E isso é algo que quem vai decidir, quem vai orientar, é o Espírito Santo de Deus. Lá em Antioquia, quem foi separado, no capítulo 13 de Atos, a gente vê Paulo e Barnabé. Ali ainda Saulo. A quarta pergunta, quando? Quando? E aí, nós devemos, meus irmãos, estar preparados a todo instante.
A todo instante devemos estar preparados, né? Para que no momento que o Espírito Santo de Deus nos chame, nós possamos atender ao seu chamado, né? Como a gente vê em Atos 13:2, diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, eles estavam parados, estavam servindo a Deus. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Veja, o Espírito Santo já havia chamado, mas não foi no momento que ele chamou Paulo e Barnabé que eles deveriam ir. O Espírito Santo chamou, disse o que eles deveriam fazer. Ali Jesus já falou com Paulo no momento em que ele aceitou ali, né, em que ele se converteu. Mas muitos anos depois é que Paulo foi cumprir com essa missão. Então há o momento certo. E quem é que decide, irmão Alan, foi o momento certo? É o Espírito Santo de Deus. Obviamente, veja que o Espírito Santo de Deus diz: apartai-me a Paulo e Barnabé. O Espírito Santo de Deus não diz: olhe, Paulo e Barnabé já estão apartados, eles vão embora. Não, é a igreja quem vai fazer isso. Então, a liderança ali se reúne, separa aqueles irmãos e os enviam. E é assim que acontece também na nossa igreja. Mas veja, não é um pastor líder da igreja que vai escolher e que vai separar. Quem escolhe é o Espírito Santo de Deus. E aí o pastor, orientado pelo Espírito Santo de Deus, separa aqueles missionários para enviá-los. E é assim que deve ser. Pode acontecer do homem, como falho, querer separar pela sua própria vontade. Mas o que deve ser feito na igreja, o correto, é que o pastor separe aquele que o Espírito Santo de Deus orientar que seja separado. Outra pergunta, onde, né? Então, é o Espírito Santo quem decide o local onde cada um deve anunciar a palavra de Deus. E aí nós vemos bem isso lá em Atos 16, nos versículos 6, 7 e 9, né, que Paulo e Silas, naquele caso ali, né, eles queriam ir anunciar a palavra de Deus, primeiramente na Ásia, depois na Bitínia. E ali o Espírito Santo de Deus impede que eles anunciem naquele local, porque não eram eles que deveriam ir ali pregar a palavra de Deus naqueles locais. O Espírito Santo já tinha alguém reservado para ir para ali. Eles queriam que eles fossem para a Macedônia. E ali ele indica eles para onde eles devem ir. Veja, há momentos em nossa vida que a gente está evangelizando, não é necessário que o Espírito Santo de Deus ele diga para onde a gente tem que ir. No caso ali, é porque Paulo ele estava já indo. Paulo já estava fazendo. E aí o Espírito Santo de Deus impediu que ele fizesse naquele local, porque ele tinha outro para ele fazer. Tem muitas pessoas que ficam esperando Deus falar com ele para dizer para onde ele deve ir. Paulo não estava esperando o Espírito Santo de Deus falar com ele para dizer para onde ele deveria ir. Ele foi fazer. Ele foi agir. Ele sabia que todos precisam ouvir a palavra de Deus. Então ele foi lá fazer. Mas o Espírito Santo de Deus não queria que ele fizesse ali. Queria que ele fizesse em outro lugar. Então onde nós devemos fazer? Nós devemos fazer em qualquer lugar. Aí se o Espírito Santo de Deus nos orientar para ir para algum lugar específico, a gente vai para aquele local específico. É isso que nós devemos ter em mente. Então, sempre que o missionário for enviado, a igreja deve orar a Deus, para que Deus indique o local em que eles devem ir. E aí, veja, se Deus não falar para a igreja, que Deus não é obrigado a dizer para a igreja onde deve ir. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que tomar também nossas decisões. Mas se o Espírito Santo ele tiver algum local específico para indicar, ele também só vai informar se a igreja buscá-lo para que ele informe. Então precisamos estar a todo instante debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes o Espírito Santo já orientou o líder da igreja para onde o missionário deve ser enviado. É isso que nós devemos ter em mente. É isso que nós devemos pensar. E não ficar aguardando. E aí muitas pessoas aguardam tanto que nunca vão. E nunca vão e fazem nada. Devemos estar a todo instante com vontade de fazer onde nós estivermos. Onde nós estivermos. E aí Deus vai nos orientando para onde Ele quer que a gente vá. Outra pergunta, né? Além de o que, por quê, quem, quando e onde. Como? Como enviar os missionários? Então a forma de envio
E a capacitação, né, porque assim, o como ele vai estar para ser enviado, isso deve ser pensado, tanto para envio como para retorno. Como é que eu vou fazer para ele ir? E como é que eu vou fazer para ele voltar depois? Tudo isso a igreja deve levar em consideração antes de enviar o missionário. Né? Porque muitas igrejas, elas enviam e depois abandonam o missionário. Mas deve pensar na ida e na volta. E além disso, deve pensar nele lá, que vem a outra pergunta: quanto? Então, o quê, por quê, quem, quando, onde, como, quanto? Quanto? Então, um dos principais pontos a serem considerados no envio do missionário é o sustento do missionário e da sua família. Isso deve ser analisado antes do envio do missionário. A igreja deve observar e ver se ela consegue sustentar o missionário e não mandar e deixar ele se virar lá. A igreja, ela deve manter o missionário para que ele possa realizar a obra de forma integral. A gente já falou disso bastante no trimestre passado. É importante, desde que ele possa, né, claro, trabalhar de forma integral, aos missionários fazedores de tendas, que a gente falou no trimestre passado, mas a maior parte dos casos que nós temos são missionários que são enviados com sua família para anunciar a palavra de Deus. E a gente sabe que a eficiência vai ser maior se ele se dedicar integralmente àquilo ali. Então, nós como igreja precisamos ter esse cuidado com os missionários. E em tudo isso, o Espírito Santo de Deus vai capacitando, vai direcionando, vai mostrando, porque ele é o poder para missões. E todas as perguntas, é ele quem vai ajudar a igreja a responder e planejar da melhor forma a ida do seu missionário. Então, concluindo aquela lição de hoje, meus irmãos, o autor diz assim, encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo e em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Amém, meus irmãos? No próximo trimestre, né, encerramos aqui a lição desse trimestre, no próximo trimestre estaremos estudando a respeito da carreira que nos está proposta. Né? Ainda não estou com a lição física aqui, mas já tenho a digital, né? Essa é a revista que estaremos estudando no próximo trimestre, né? Uma revista do pastor Osiel Gomes, né? A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, né? Em nome de Jesus, próximo trimestre estaremos aqui estudando juntos essa maravilhosa lição. E agradeço então a todos os irmãos que estiveram até aqui conosco, peço que curtam esse vídeo, compartilhem também com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? E espero que os irmãos estejam aqui conosco no próximo período. Não se esqueçam, participem de forma presencial neste domingo da Escola Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.